Olá, Olá, Milena, tudo bem? bem, e você, Tudo Juliana? bem. Vamos começar então, peraí, deixa eu só. Vamos. Deixa eu só ajeitar o volume aqui Tá bom. também. Aí, ficou bom agora. Melhorou? Melhorou, ficou bom. Agora eu tô de foninho hoje. Ah, é melhor mesmo, né? A última Milena, live que eu pode fiz falar. tinha dado umas. As últimas lives que eu tava fazendo tinha dado umas interferências, mas essa agora tá perfeito, tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Tá certo, vamos lá. Boa noite, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite, foi muito bom. Eu acho que o tema, né, que a gente vai falar é super importante. E eu vou me apresentar. Meu nome é Milena Rodrigues, eu tenho 29 anos, eu sou formada em História, tenho mestrado também, tenho baixa visão desde que eu nasci. E a minha baixa visão ela é decorrente de uma catarata congênita. Eu nasci com catarata, fiz cirurgia e aí, além da catarata, tenho também o glaucoma congênito. E aí, desde de que eu nasci, eu sempre tive que lidar com a baixa visão. Hoje, eu perdi um pouco mais da minha visão em 2015. Hoje eu sou cega do olho direito, não enxergo nada. E o do esquerdo eu tenho menos de 10%. Dei aula, além da minha formação, né? Depois que eu formei, eu dei aula um tempo. Eu sou para-atleta também, faço lançamento de disco, faço corridas. Além disso, agora, no último ano, meu Instagram, né? Eu criei ele em junho de 2019, vai fazer um ano agora. E aí surgiram várias oportunidades de trabalhar com acessibilidade, inclusão, palestras, né, além de outros projetos. Então, atualmente, eu estou com o meu Instagram, eu tenho também um projeto com o Ricardo Shimozakai, que é o projeto Autonomia, e a gente trabalha nessa área, né, de acessibilidade e inclusão, trazendo, além das leis e normas, né, a gente está pensando aí nas questões mais funcionais da acessibilidade e da inclusão. Então, resumidamente, a minha história é essa, assim, é fora várias outras coisas, né. Hoje você não leciona mais, você está afastada. Isso, porque em 2015, quando eu perdi a minha visão do meu olho direito, eu ainda tinha um pouquinho de vulto e um pouquinho de luz. E aí eu resolvi pedir afastamento porque o glaucoma, ele traz muitas dores. Então eu sinto muita dor no meu olho, muita dor de cabeça. Eu sei, eu já E não tem tive, dói muito. cirurgia. Dói Dói muito muito. mesmo. E aí eu falei, gente, eu preciso cuidar do restinho da visão que me resta do lado esquerdo. E aí a maioria dos médicos que eu fui sempre me falou isso, olha, Milena, cuida, porque a tendência é perder mesmo. Então, cuida enquanto você pode. E eu sempre fui muito acelerada, porque durante a minha formação na escola e mesmo na faculdade, eu sempre tive aquela vontade, nossa, eu preciso estudar, preciso ter uma formação, preciso mostrar para todo mundo que eu sou capaz. E aí eu fui atropelando um monte de coisa. Eu formei, eu tinha 21 anos. Eu comecei a dar aula, eu tinha 21 anos, então quando eu entrei na escola até me confundiram com aluno, porque eu tinha jeito assim de professora, né? E aí foi bem isso que aconteceu. Eu precisei afastar mesmo para cuidar da minha saúde. Aí hoje foi uma opção minha para cuidar do resto de visão que eu tenho, porque por mais que eu conheça, conviva com pessoas que não têm visão nenhuma, né? Igual você me contou também que não tem, eu sei que o pouquinho que eu tenho ainda me ajuda muito e eu acho que seria uma nova adaptação. Então foi isso por isso que eu optei por afastar. Entendi. Eu tenho uma impressão, não sei se você tem essa mesma impressão. A pessoa acha que a Uhum. pessoa com deficiência visual, ela não tem que enxergar nada. Ah, porque se você já enxerga um pouco, você não precisa de ajuda, né? Ah, porque se você consegue andar sozinha,
você consegue fazer outras coisas, né? Então, assim, a gente sabe que tem inúmeras patologias com inúmeros casos que cada patologia tem, né, a sua particularidade e cada um enxerga quanto consegue. Por exemplo, a retinose a pessoa enxerga durante o dia, mas durante a noite ela já não enxerga mais nada, Não enxerga, é né? Mas verdade. muitas pessoas não entendem isso. Você tem essa impressão? Tenho, muito, porque e acontece comigo. Até quando eu resolvi criar o meu Instagram, foi mais nesse sentido, para trazer informações em relação à baixa visão. Porque até na escola, quando eu era criança, as pessoas achavam assim, ah, é deficiente visual, ou ela não enxerga, ou ela enxerga. Então, achava que eu não enxergava nada. E aí, quando me via andar sozinha, né, algumas coisas que eu fazia sozinha, falava, nossa, mas ela não tá trombando em nada, então ela enxerga. Mas, na verdade, a baixa visão, ela depende muito da patologia, da doença que a pessoa tem, né? Então, por exemplo, a minha visão, ela é central. Eu só tenho do lado esquerdo, eu só enxergo central. Tem pessoas que já enxergam na lateral, né? É periférica. Periférica, né? Exatamente. Então tem muita diferença. Então, tem pessoas que não enxergam cor, eu consigo, eu enxergo cor, mas se você colocar um vermelho e um rosa, esse rosa bem cheguei, um vermelho também bem aberto, eu vou confundir os dois, porque eu não sei o que é o que. Então, assim, essas as diferenças, né? As pessoas sempre tinham essa dúvida, mas como que a pessoa com baixa visão enxerga, né? E é muita questão aí, é muito diferente um do outro, e tem diferença também com a pessoa cega, né? Até o intuito da nossa live foi para isso, né? Que a gente vive caindo nessas perguntas que as pessoas sempre têm curiosidades em saber. Você teve algum caso aqui, assim, que você gostaria de contar, que você sofreu algum constrangimento, enfim, pelo fato de enxergar e a pessoa achar que não quis te ajudar, ou enfim, alguma coisa assim, quando você Eu dava acho aula? que. Não, eu acho que é mais uma desconfiança quando, por exemplo, uma vez eu fui ao banco, eu precisei ir ao banco sozinha. Essa história eu gosto de contar ela porque fica bem aparente, né? Uma necessidade que a gente tem, e inclusive de acessibilidade. E o banco não tinha senha sonora, era só no visor. E aí eu tive que pedir ajuda. Nossa, aí eu cheguei na pessoa e falei, olha, eu tenho baixa visão, eu não consigo enxergar, né? E na verdade eu nem falei baixa visão, eu falei, não, eu sou deficiente visual e eu não consigo enxergar a tela lá. Tem como falar a minha senha quando for, né? Aí a pessoa ficou olhando, né? Ficou pensando. Ela demorou um pouco para responder, porque eu acho que eu senti um pouco de desconfiança na atitude delas. É tipo, a pessoa, ela tá aqui sozinha no banco. Será que ela realmente tem uma deficiência visual, né? E aí é isso, as atitudes são essas, assim. Eu acho que é o mais difícil, porque como não é uma deficiência aparente, quem me vê, por exemplo, só de óculos, o meu óculos é bem grosso. Mas hoje a tecnologia ajuda muito. Então, o último que eu fiz nem dá para perceber tanto a lente grossa. E aí as pessoas, é só um óculos. Mas na verdade não é, né? Não é só um óculos. Ele me ajuda menos. Com ele eu tenho menos de 10% só do olho esquerdo. Então, acho que as dificuldades maiores é a desconfiança mesmo das pessoas. Outro dia eu postei um vídeo de comida, meu, que as pessoas têm muita curiosidade, né? Ah, como você faz pra comer e Aham. tal. Aí eu decidi postar um vídeo. E aí eu vi que você comentou, é legal você explicar isso. Como que você, por exemplo, se vira num restaurante? Nossa, é bem interessante, porque não, o seu vídeo foi sensacional, porque com a baixa visão, eu, pelo menos, comidas mais elaboradas, que tem mais cores, eu não consigo identificar. E aí também, às vezes, uma carne que é bem parecida com a outra, eu não consigo. Mas se eu estiver sozinha, eu peço ajuda. Eu também sou assim, eu vou, peço ajuda, falo, não, vai me falando o que que é e eu mesmo posso servir, mas só me fala pelo menos o que é, né? Mas é uma das dificuldades que a gente tem. Ou então, quando não tem ninguém para ajudar, o que eu faço é tirar uma foto. Meu celular hoje é quase a minha visão, assim.
Eu sempre falo para as pessoas, é um aparelho que eu não saio sem. Eu tiro uma foto e dou uma olhada ali na foto, e aí eu sei, né, onde é o que que é, dá para saber por zoom ali. Então a gente acaba aprendendo esses métodos, né? A gente em casa eu acho mais fácil, porque aí eu já estou na minha casa, né? Eu posso perguntar o que que é. Às vezes quando eu vou na minha mãe, eu não sei o que que é, ela já sabe, ela já eu nem pergunto mais, ela já me fala, ó, é isso que tem. Então a gente acostuma. Mas as dificuldades são parecidas, mas nem tanto, né? É mais uma questão que a baixa visão tem que adaptar mesmo, e a gente acaba buscando. O celular hoje ajuda muito, né? Entendi. E, por exemplo, para leitura, você usa letras ampliadas. Você usa lupa também? Eu uso lupa. Quando eu estudava, eu usava mais. E porque na década de 90 não tinha tanto, que foi quando eu estudei, no ensino regular, eu sempre estudei em escola regular, não tinha tantos recursos, ou pelo menos não chegava a tantos recursos aqui. Eu sou de Uberlândia, né, em Minas Gerais. Certo. Então, o recurso que eu tinha era letra ampliada e a lupa. Então, eram os únicos recursos. Só que eu sempre conto essa história também, que eu fui uma pessoa privilegiada, que eu estudei com a minha prima. No quadro, eu não conseguia enxergar nem com lupa. Não conseguia de forma alguma. Então, tinha que ter alguém ditando. E aí, a minha prima fazia isso. Ou então, ela me emprestava o caderno depois e eu copiava, a gente estudava junto, né? Na faculdade, eu já achei mais fácil, porque quando eu fui para a faculdade, eles já tinham um órgão especializado dentro da universidade. Eu sou formada na Federal daqui de Uberlândia, que dava auxílio a pessoas com deficiência. E aí lá tinha monitores que acompanhavam a gente nas disciplinas e também gravavam os textos. Então, a minha faculdade inteira foi por áudio. Eu sempre escutei os textos. Porque a faculdade de História tem uma carga de leitura muito grande. A gente, às vezes, lia 3 livros, assim, uma semana, sabe? Sem falar as outras ajudas, né? Que eu sempre tive. Por exemplo, a minha mãe também, quando eu precisava ler coisas extras para o TCC ou para minha dissertação de mestrado, ela também sempre sentava e lia comigo. Então, já foi bem mais fácil. Milena. Ah, não, desculpa, pode terminar, Sim. pode terminar. Pode terminar. É que tem uma Não, e pergunta aí pra você, mas depois. pode concluir. É só para. Depois, acho que eu terminei o meu mestrado em 2012 e já fui para a sala de aula. Aí eu já usava o celular, porque aí eu sempre digitava os textos, às vezes, por exemplo, para dar aula, e jogava para o celular. Do celular eu dava um zoom e já passava a matéria no quadro para os meus alunos. Era mais ou menos isso. Tem uma pergunta aqui pra você, da Má. Ela tá perguntando se você faz uso de braille. Uhum. Não, o braille não. Não? Tá perguntando se você usa bengala. Também não. Porque, assim, eu conheço o movimento da Bengala Verde. Inclusive, já até falei no meu Instagram sobre ele, né? Já tive com o pessoal também, a gente já conversou. Mas eu acho que na minha cidade não funciona muito bem. Até tem amigos deficientes visuais aqui com baixa visão e a gente sempre fala isso. Eu sempre tento informar, eu sempre em minhas palestras também levo o pessoal a conhecer, mas aqui é muito complicado. E como é uma cidade menor, e os lugares que eu conheço, eu não faço uso de bengala. Porque sabe aquela coisa automática? Então eu não faço. Mas às vezes em viagens pode até ser que eu repense isso para mais viagens, apesar de que eu fiz uma única viagem sozinha. Então quando eu fui também eu não precisei. Mas pode ser que eu repense também daqui para frente. Entendi. Deixa eu te perguntar, uma outra pergunta. Da Má também. Ela perguntou se você estudou em escolas regulares ou escola inclusiva? Especial, né? Não, foi em escola regular. Meu ensino
inteiro foi em escola regular. Eu fiz, inclusive, eu fiz o ensino médio também em escola, ensino fundamental e ensino médio. E aí, no ensino médio, além de estar na escola regular, eu fazia cursinho. E aí, o que meus pais fizeram, que foi uma coisa muito boa para mim, é que onde eu tinha dificuldades, eles pagavam professores particular. Ou então eu estudava com a minha prima, né? Minha prima também sempre me acompanhou muito. Mas quando eu tinha muita dificuldade, a opção era o professor particular. E aí depois fui para a universidade também, num vestibular convencional, não tinha cotas na época. Então passei no vestibular, estudei na Universidade Federal, tudo regular mesmo. Estão perguntando também se aquela campanha que a gente postou do Instagram essa semana, sabe? Para ser mais acessível. Perguntaram se melhorou. Para mim, não melhorou porque eu continuo não conseguindo clicar no ao vivo e nem iniciar o vídeo. Então, eu ainda preciso de ajuda. Além de muitas outras coisas, né? Stories eu não consigo fazer, enfim. E para você, como que ficou? Então, eu não uso leitor de tela. Então, por exemplo, aqui eu não consigo enxergar as mensagens que estão passando aqui embaixo. Eu acho que é uma das questões que eu coloquei para o pessoal do Instagram, foi essa questão das mensagens aqui, para a gente poder dar um zoom. Porque nas imagens, se você pega e tipo os dois dedos e puxa, você consegue dar um zoom. Eu acho que aqui teria que ser assim também, para quem tem baixa visão. Inclusive, é uma das reclamações que eu passei, mas é muito difícil, né? Eu acho que chegar à perfeição nas redes sociais vai ser muito complicado. Mas só do leitor de tela funcionar já é uma luta muito válida, porque eu sei da dificuldade que a maioria tem para fazer os stories, para iniciar um vídeo ao vivo, né? Então, a gente está nessa luta aí, tentando essas questões mais acessíveis. Inclusive, deixo aqui uma chamada, né, para o pessoal colocar o texto alternativo nas fotos e também a hashtag para cego ver, porque eu não uso leitor de tela, muitas pessoas que têm baixa visão não usam, e a hashtag é legal, porque a gente, quando tem uma foto com muitas informações, eu, pelo menos, não consigo ver. Aí, o que eu faço? Eu vou na hashtag, aí lá tá toda a descrição, eu consigo entender a imagem. Então, além do texto alternativo, eu deixo a dica para o pessoal colocar a hashtag nas fotos também. É muito importante mesmo, até porque, por exemplo, pra gente que é cego mesmo, a gente não, tipo, se não for isso, a gente não sabe o que tem na foto. Então, eu não sei se você viu, eu fiz um post na sexta falando sobre isso, pra pessoa colocar a hashtag e colocar o que tem na foto. Aí achei bem legal, porque teve bastante retorno, sabe? Ah, vou fazer agora. Ah, como que faz, sabe? Você tem que descrever cor, tem que... Assim, descreva tudo, mas seja sucinto, né? Porque tem que ser bem esclarecido, né? Exatamente. É igual muita gente tem dúvida, né? A audiodescrição serve para quem tem baixa visão? Serve muito. Porque a gente que tem baixa visão, a nossa imagem, por mais que a gente enxergue, é lenta, não é colorida, não tem tantas cores. Então, ali, a descrição ajuda muito. As lives que tá tendo agora, do pessoal do sertanejo que tá aí bom, estão colocando descrição, é super interessante. Filmes, teatro, né? Então, eu sou uma das pessoas que fala sobre a audiodescrição, sobre a descrição em imagens, para pessoas com baixa visão também. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que as pessoas estão me perguntando como que eu tô conseguindo ler as perguntas e falar com você ao mesmo tempo. É que eu tenho uma pessoa que tá me mandando aqui no WhatsApp e eu tô em outro celular, por isso que eu tô conseguindo ler as perguntas, tá, gente? Mas a tela mesmo eu não consigo subir. Milena, outra pergunta para você. Perguntou a partir de quantos graus é a baixa visão? Ah, sim. A baixa visão, ela é considerada... vou colocar a classificação por porcentagem, tá? Que fica mais fácil da gente melhor, entender. Né?
Porque como ela tem a severa e tem a moderada. A severa seria o meu caso, mais ou menos, com menos de 10%. E a moderada seria ali até 15%, mais ou menos. Vamos colocar assim em porcentagens. Mas depende muito. Porque tem um exame que a gente faz, né? Que chama campo visual. Que aí ele vai medir certinho a acuidade visual. A acuidade visual também é o termo que os médicos usam para essa porcentagem que eu estou falando. Então, seria basicamente isso. Vamos colocar 20% já é considerado uma pessoa com baixa visão. 20% de visão com correção, tá, gente? Para o esporte, isso já não é tão assim. Vou falar a diferença, porque no esporte é bem criterioso. Para ser um atleta paralímpico, são 3 categorias. A gente tem o cego total, que inclusive quem tem vulto, luz, essas coisas, vê um pouquinho, tem que competir vendado. A gente tem a classe, que é a classe 11. Eu vou falar do atletismo especificamente, que é o que eu sei. A classe 12 seria aquele entre a minha classe, que é 13, e o 11. Não é cego total, tem um pouco de visão, mas precisa de guia para correr, guia para competir, ou uma pessoa guiando, né? Que seria um atleta que está ali acompanhando na corrida. O 11 também precisa de um atleta que acompanhe. E o 13 é a minha classe, que é a última. Então, você só entra no esporte paralímpico se você tiver até 10% de visão. Então, menos de 0% a 10%. Então, seria isso. São 3 classes só. É bem complexo o critério que eles usam, os exames. A minha classificação, já passei por 2 vezes na classificação. Eu fiquei horas dentro do consultório médico, porque não tem como mentir mesmo. Eles pegam todos os exames, eles fazem todos os exames. Até porque a gente está falando de um esporte paralímpico que dá a chance aí de ir para Paralimpíadas, né? Então é bem sério mesmo o critério que eles usam. Milena, você usa o piso tátil? Aí na sua cidade Sim, tem. Sabe, eu gosto até de falar sobre o piso tátil também. Eu escrevi um e-book e coloquei sobre isso também. Coloquei piso tátil e baixa visão. Eu me oriento porque ele, teoricamente, né, não tem que ter nada ali, né? Mas geralmente a gente depara com alguns probleminhas, alguns piso táteis que não levam em lugar nenhum, né? Mas eu já peguei um eu me piso orientar tátil nos que lugares. para no muro. Exatamente, acontece. Ou então Que num parava no poste, muro. né? Não, aqui na minha cidade, antigamente, tinha um que era muito próximo de onde o ônibus parava. Então, era super perigoso de usar. Mas aí eles arrumaram. E aqui tem bastante, e eu sempre falo na cor do... Porque para quem tem baixa visão, a gente está sozinha, a gente consegue achar um pouco pelas cores. Então, colocar uma cor bem chamativa ajuda a gente a achar, e aí dali a gente orienta, por exemplo, para achar um banheiro, né, para achar uma saída do lugar. Eu uso muito o piso-tátil quando eu tô sozinha. É porque perguntaram aqui se a gente usa e quais são as maiores dificuldades. As maiores dificuldades é porque quando é muito mal feito, igual bate no muro, bate no poste, né, não precisava nem ter, porque parou em nada, Não né? A dá, gente né? não ajuda. É igual esse que eu tô falando, é super perigoso. Colocar perto da chegada do ônibus ali é muito perigoso. Estou É pedindo para isso. você falar um pouco mais do texto alternativo. Acho que é aquele que a gente coloca nas fotos, sabe? Nas fotos, né? Gente, é uma função, eu vou falar do Instagram, que é o que eu mais sei, mas eu sei que no Facebook tem também. Quando você clica para fazer sua publicação, quando você vai para os passos da frente, sempre tem, acho que é configurações avançadas.
E aí você É isso clica em mesmo. configurações avançadas, né? E aí vai ter texto alternativo. O texto alternativo é justamente isso, é a descrição da imagem que você está colocando. Ah, é uma pessoa branca, de cabelos longos, e aí você vai fazendo essa descrição do que tá ali na foto. Ah, tem mais de uma pessoa na foto, então são 5 pessoas na foto, elas estão em um ambiente aberto, um ambiente ou tá à noite, sabe? Esses detalhezinhos assim. Lá no meu Instagram, eu coloco além do texto, igual eu falei, né? Além do texto alternativo, eu ainda coloco a hashtag para cego ver. Então, lá tem exemplos de descrições, assim, de fotos lá, e é bem bacana, ajuda muito a gente a interagir e tá aqui nas redes sociais. Eu queria que você contasse um pouco da sua família, assim, como que foi para eles quando você nasceu, enfim, quais foram as maiores dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade, principalmente para os meus pais, foi a falta de informação na época. Porque na época não se falava em pessoas com deficiência como se fala hoje, né? Porque, na verdade, não é que se fala hoje, é porque hoje a gente tem redes sociais, a gente tem internet na mão para poder ir acessando e buscando as dúvidas, né? E na época não tinha isso. Então, o médico, quando eu nasci, minha mãe já estranhou o meu olho claro, porque na minha família não tinha algumas pessoas assim com olho claro, mas não justificava um olho tão claro, porque meu olho era branco. Inclusive, eu tenho um olho hoje, que é o que eu não enxergo desse jeito, que é bem transparente, bem branco. E aí ela questionou o médico, o pediatra que estava ali, ele também não tinha tantas informações. Então, só foi perceber quando eu assustava, assim, sabe, com flashes de máquina fotográfica, aquelas máquinas antigas da época, né, no sol. E aí eles foram estranhando, nossa, mas não tá certo, é uma mancha que tem no olho dela. E aí foi onde eles procuraram oftalmo, mas foi rápido, foi coisa de 2 meses. Provavelmente, se eles deixam mais um tempo, hoje eu não teria nada de visão. Inclusive, o médico falou para eles. E depois a dificuldade na escola também, porque muitas escolas às vezes não aceitavam uma criança com deficiência, principalmente escolas regulares, né? Então, muitas vezes os meus pais tiveram que brigar por vagas na escola, por possibilidades que eu estudasse como as outras crianças, um material adaptado, né? Então, acho que foi essas as maiores dificuldades dos meus pais na época, mas eles souberam, assim, levar muito bem. Porque eu falo que se não fosse eles ali me incentivando, principalmente no estudo, talvez hoje eu não teria a formação que eu tenho, as informações que eu tenho. Então, meus pais são muito curiosos, estão sempre buscando. Provavelmente minha mãe deve estar aí na live. Então, assim, é bem, bem legal essa busca de informações. E aqui na cidade não era tão grande, né? Uberlândia cresceu tem pouco tempo, assim. Que tá uma cidade maior, que tem mais possibilidades. Na época não tinha tanto. Quando você foi para a faculdade, porque você falou que na escola sua prima te ajudava, né? Na Uhum. faculdade, eles te ofereciam suporte ou não? Sim, porque lá tem um órgão especializado para isso. Então, quando eu entrei, por informações de uma madrinha minha que trabalhava dentro da universidade, ela sabia que tinha, e aí ela me falou, olha, Milena, tem. Então eu vou lá, a gente vai junto e eu vou te apresentar. E foi interessante porque até então eu não sabia que tinha. Então, alguém precisou me falar, né? E por isso que eu falo da importância sempre das informações. A gente precisa muito isso. E aí ela me mostrou, eu conheci o pessoal. Então, eu sempre tive monitores que gravavam textos para mim, que estavam ali me auxiliando. Os professores também eram muito tranquilos, assim. Eles, não sei se era a quantidade de aula que era poucas, e aí eles tinham a possibilidade de auxiliar mais. Não foram todos que foi receptivo assim, não. Inclusive, eu tive uma professora
que não foi nada receptiva quanto a isso, porque aí eu pedi a prova ampliada, né? E aí, nossa, para ela entender que ela tinha que ampliar a prova foi uma dificuldade, eu tive que brigar bastante no meu primeiro semestre. Mas, assim, foi só ela mesmo. Acho que durante 5 anos de graduação só tive problema uma vez. Ah, que bom. Ó, tem uma pergunta aqui para você. Se na sua casa ou no seu quarto eram usadas cores diferentes para você conseguir identificar, e quais métodos você usava para te ajudar com a baixa visão? Essas questões das cores é bem interessante. Na verdade, na minha casa não tinha nada adaptado, assim. A minha mãe nunca... Ela sempre gostava bastante de trocar os móveis de lugar. Eu tropeçava, já caí, já bati várias vezes. Eu também. Já Mas, fiquei com a casinha nossa, roxa. gente... Exatamente. Mas a minha mãe é teimosa, ela mudava mesmo assim. Mas acaba que era assim, bate uma vez, depois não bate mais. E aí as cores, eu gostava muito dos cadernos mais coloridos, a pauta do caderno também mais preta, porque aí me ajudava na questão da escrita, porque como eu não fui alfabetizada em braille, eu escrevo, então eu preciso escrever com a letra maior para eu poder enxergar depois, e a pauta do caderno mais grossa. Sempre assim. Hoje eu já não uso caderno mais. Eu acho que poucas vezes eu gosto ainda de escrever, eu às vezes pego, mas raramente eu releio o que eu escrevo. É mais por gosto mesmo do que uma necessidade. Estão perguntando também quais os nomes dos aplicativos que você usa para acessibilidade. Você utiliza algum? Eu uso para leitura, que eu gosto muito do @voice, que ele lê PDF, lê Word. Então, gente, ele é muito bom, assim, é um dos que eu mais indico, porque e uso no meu celular, eu até vou postar um vídeo semana que vem, acho que é. Tá agendado um vídeo que eu uso uma letra bem ampliada. Meu celular eu troquei agora, agora não, 2018, eu troquei meu celular por um melhor, porque é outra coisa que vale a pena para quem tem baixa visão. E aí eu tenho a possibilidade de usar brilho, o brilho dele é bem intenso, a letra grande, e aí o fundo, por exemplo, do WhatsApp, o meu é preto, porque o contraste também é importante para quem tem baixa visão, e aí a letra branca. Então é algumas coisas assim que eu faço para facilitar, computador também. Mas eu, por incrível que pareça, eu prefiro a tela menor porque eu consigo aproximar mais do meu rosto. Uma tela muito grande, como eu não tenho muita visão nas laterais, não funciona muito para mim. Entendi. Então esse Voice lê PDF, eu acho que é o mesmo que eu uso, só que é um da Microsoft, não é? Eu acho que é isso mesmo. É isso Eu mesmo. instalei ele não tem muito tempo e foi um dos melhores, assim. E essa semana eu postei um vídeo também com um assistente virtual inteligente, que é tipo o Google Home, só que a minha é a Alexa, que é da Amazon. E ela é muito boa, porque tem alguns e-books que eu posso programar para ela ler. E aí ela faz a leitura e a leitura dela é muito boa. Não é uma leitura cheia de falhas, sabe? Dá para entender tranquilo, porque geralmente esses aplicativos, eles têm umas leituras estranhas. A gente às vezes tem que entender ali o que ele está falando. Nossa, é muito Mas ruim os áudios, não é? muito, nossa, tem É hora que a muito gente fica ruim. perdidinho. E aí, às vezes, tem que voltar. Mas a Alexa eu gostei, que é esse tipo Google Home. É um aparelhinho assim, redondinho. E esse aplicativo para Android, que é o Voice, ele é muito bom também. Ó, tô te perguntando também se você teve algum contato já com orientação e mobilidade. Você já chegou a fazer alguma aula, alguma coisa assim? Não fiz. Que aí, no caso, com Bengala, não, ainda não. Eu quero fazer. E, inclusive, quero iniciar também o Braille, que é uma vontade que eu tenho já faz um tempinho.
Não só para mim, mas para poder ensinar também. Eu acho que eu, enquanto educadora, por ter feito uma faculdade de história, tenho muita curiosidade e trabalhei na educação também, então eu quero fazer sim, as duas coisas. Estão te perguntando se você acha que a criança com baixa visão, elas devem aprender o braille ou ser estimuladas a ler a tinta, a letras cursivas? Eu acho que depende muito, assim, porque tem baixa visão que estabiliza, né? Que vai ficar estável, que faz uma cirurgia e não vai ter perca mais, e aí pode até ser que a alfabetização sem braille funcione. Mas eu acho que pensando aí num futuro que você pode perder a visão, igual aconteceu comigo, que foi assim um susto muito grande que eu tive em 2015, que eu fui dar aula num dia, eu estava muito bem, e aí eu dormi com dor de cabeça, no outro dia já estava tudo embaçado. E aí, com essa possibilidade, eu fiquei pensativa em relação a isso. Será que eu não deveria ter feito, né, o braille, ter aprendido mobilidade também, né? Então, por isso hoje eu tenho essa vontade, eu quero, e até falo para as pessoas, acho que depende muito da situação de cada criança. Mas é interessante, sim. Eu acho válido fazer o braille também. Ah, mas nunca é tarde, né, para aprender assim, Não, nunca, né? de Nunca é jeito nenhum. tarde. Acho que tudo é E válido. Ó, pode falar, eu eu, vou falar. eu falo que conhecimento todo conhecimento é pouco. Então, quanto mais a gente ficar sabendo, vai ser melhor para o nosso futuro, para uma caso aconteça alguma coisa. E eu acho que é para todo mundo, não só para quem tem baixa visão ou é cego. Eu acho que todo mundo vale a pena aprender. Estou te perguntando também como que você faz para usar o transporte público. Ah, sim, interessante. Aqui em Uberlândia, o transporte público é bom. Inclusive, no centro da cidade, tem acessibilidade, é tranquilo de andar, não tem grandes problemas. E o bairro que eu moro é um bairro perto do centro. Então, eu só tenho, por exemplo, quando eu preciso pegar um ônibus, eu sei que o ônibus que passa na praça aqui perto só vai para o centro. Então, não tem muito erro, não. E aí, eu aprendi, eu acho que 2 ou 3 vezes que minha mãe ou meu pai me acompanhou. E aí, depois não precisou mais, porque acaba que a gente decora os lugares, né? A gente tem uma memória muito boa. É claro que se mudar alguma coisa de lugar, se a gente ficar muito tempo sem ir também, dá aquela questão assim, nossa, será que eu tô fazendo certo? Mas é só questão de costume mesmo. E nas paradas, eu também peço ajuda. Quando eu vou em algum lugar que eu não sei, eu sempre falo, olha, eu tô indo para tal lugar, tem como me avisar quando for para descer? Aí a pessoa que tá o cobrador. Hoje não tem cobrador aqui na minha cidade mais, então é só motorista. O motorista avisa, tranquilo. Então eu aprendi assim a me virar bem. Estou te perguntando como que você vê uma pessoa de perto, se você consegue ver rosto, sorriso, boca, como que é? Se você podia falar sobre isso. Gente, de perto eu consigo ver. Eu não consigo identificar de longe. Eu não vou ver detalhezinhos, coisas que às vezes, igual às vezes minha mãe fala, nossa, olha aqui tem um cravo, eu não vou ver um cravo que é pequeno, né? Tipo, é uma bolinha preta, não tem jeito. Mas o rosto da pessoa eu consigo ver sim, se eu estiver bem de pertinho. E eu vou identificar mais pela voz, pelo jeito da pessoa. Acho que isso é bem parecido com quem não tem visão, né? Então a gente identifica mais pela voz mesmo, pelo jeito da pessoa. Às vezes a gente sabe de longe o jeito de andar. Então é isso. Estou te perguntando se você costuma usar os mapas táteis. Ah, tá. Eu nunca usei. Não tive experiência. Não sei mesmo. O que é o mapa tátil? Desculpa, não. Geralmente tem em locais, mas por exemplo, shoppings.
tem, sabe? E aí eles te dão a localidade, por exemplo, de lojas. Tem também, eu vi um bem interessante no Rock in Rio, que a Natália estava mostrando. A Natália, ela tem deficiência visual total. E aí tinha todos os pontos dentro do Rock in Rio. Então ela passava a mão e aí tem, né? Tem descrição também. Mas eu nunca tive experiência, gente. Eu conheço também só por falar. Eu Tá. não tenho. Eu também nunca vi isso aí. Interessante. Eu conheço só por falar. Tem muita coisa que eu não tenho experiência. Por exemplo, aqui em Uberlândia, eu nunca fui em um evento que tem audiodescrição. É um museu, por exemplo, com audiodescrição. Aqui não tem. E mesmo em outras cidades, quando eu fiz alguma viagem, não tive essa oportunidade. Eu sei que São Paulo tem bastante, né? Então, tem muitas coisas que eu ainda estou para fazer e vou fazer até para poder passar para as pessoas como é que é. Porque aqui em Uberlândia precisa muito ainda de informação, de chegar para as pessoas. Estou pedindo também para você, se você tem alguma dica para criança de 2 anos, além dos contrastes. O contraste é super importante. Eu acho que incentivar também a criança, ela fazer da melhor forma. Vamos colocar para ela. Como hoje a gente está com a tecnologia muito grande, eu acho que tem que fazer testes com lupas, alguns dispositivos também. Geralmente em biblioteca tem algumas possibilidades. Aqui, por incrível que pareça, já tem alguns recursos de tecnologia assistiva para pessoa com deficiência visual. Então a gente pode ir testar, então seria bom. E entender, porque com 2 anos não dá para saber o quanto tem de visão real, né? Então acho que só vai perceber mesmo na escola. Incentivar a andar sozinho também para não ter medo, por mais que vai levar umas trombadas, eu acho que é importante, porque se você segura muito a criança, depois ela vai ficar com medo, não vai querer, não vai querer nem brincar com os coleguinhas. Eu sempre tive uma infância, meus pais podem até falar melhor do que eu, com crianças que não tinham deficiência. Então levavam as boladas, sabe? Mas meus pais nunca me impediram de brincar e tá ali interagindo com elas. E isso é importante para a criança que não tem deficiência, porque vai passar a conviver com uma criança que tem, e para a gente que tem deficiência, que vai dar uma segurança muito grande no futuro e no desenvolvimento em geral. Então, acho que é essas dicas que eu tenho. Ah, legal. Mas é importante mesmo conviver com pessoas que não têm deficiência, porque senão acho que você fica um pouco travado, né? Acho que você tem que Isso. aprender a conviver, tem que se soltar. É isso. Por Então, isso que eu sou a favor de escola regular. Eu acho que escola regular é um bom exemplo disso. eu acho também. Estou te perguntando quais foram os maiores desafios dentro de sala de aula. Nossa, quando eu comecei a dar aula, acho que um dos maiores desafios foi em relação à estrutura da escola que eu fui dar aula. Porque, gente, eu fui para uma escola que não tinha acessibilidade, eu tinha que subir uma escada para conseguir chegar nas salas de aula, que era super escura. Então, antes eu fiz um reconhecimento do lugar, mas eu tinha um certo medo ali. Foi o primeiro ano, acho que foi o pior, assim, que até a gente identificar tudo, né? O quadro foi outro desafio, mas eu consegui passar nesse tranquilo, porque como eu fiz os estágios durante a faculdade, eu sempre fiz questão de fazer todos, era tranquilo para mim, e aí eu levei isso para quando comecei a dar aula sozinha. E aí a questão do material, porque eu usava o celular ao invés de usar um caderno, né, para poder me orientar ali em sala de aula na minha matéria. Então era um pouco estranho para os meus alunos e um pouco estranho para mim, porque geralmente, na época, pelo menos quando eu comecei, os professores não estavam usando tanto essas tecnologias. Mas depois passou que todo mundo já estava adaptando também ao uso de computador em sala de aula e ficou mais fácil. Então, acho que foi isso. Em relação, muita gente me pergunta, o aluno colava e você dava
prova para eles. Não, gente, a gente tem uma audição muito boa e o aluno não percebia também que eu tinha tão grave assim a minha baixa visão, né? Então dava para me virar bem em sala de aula. Não foi algo que me impediu, não. Estou te perguntando também se você, quando criança, fez alguma terapia ocupacional, motora, enfim, alguma coisa do Gente, tipo. não fiz. A única coisa que na minha escola tinha, que eu acho que em alguns lugares também já teve, e até já mudou o nome, era um ensino alternativo. Então eu estudava num período, era à tarde, e aí de manhã eu tinha algumas orientações. Até foi no município daqui, que eu estudei na escola municipal, e aí tinha algumas crianças com deficiência, outros tipos de deficiência também, que ia para esse ensino alternativo. E lá a gente tinha algumas atividades para desenvolver, questão do motora também, e mesmo visual. O meu era muito, eu lembro, umas coisas assim muito voltadas para cores, para poder desenvolver a visão, e aí eu tinha isso, mas era oferecido pela escola mesmo. Você não chegou a frequentar nenhuma instituição? Não, eu comecei a frequentar depois que eu fui para o esporte, que aí eu já estava até formada, foi em 2013. Eu já estava fazendo mestrado e eu fui mesmo para conhecer o esporte especificamente, né? Que aí eu já fui associada como atleta, né? Então foi aí que eu passei a ter mais. E, inclusive, foi aí que eu passei a ter mais contato com pessoas com deficiência. Até então eu não tinha tantos contatos. Estão te perguntando sobre preconceito. Você sentiu muito durante a vida? Como que as crianças agiam com você na escola? Eu acho que na infância foi pior um pouco, porque aí nas questões das brincadeiras, aí tem isso, né? Quando você permite tá numa escola regular, provavelmente você vai se permitir passar por alguns preconceitos, sim. Porque as crianças também não entendem, né? Elas não convivem. Então, eu nem julgo que é culpa da criança ou da família, porque realmente falta informação. Então, numa brincadeira, às vezes a bola caía em determinado lugar, eu não conseguia enxergar. Aí a criança sempre falava, ah, mas você é cega, né? Tipo, você tá brincando, mas você não tá enxergando. Esses comentários assim, mas eu também não julgo, não, porque eu acho que criança é muito inocente. Tem que trazer isso da família. E é importante essa convivência, porque eu tenho certeza que hoje eu lembro assim de pessoas que estudaram comigo que têm uma visão completamente diferente, que vem conversa, e foram pessoas que às vezes fizeram brincadeiras, até meus primos também, na época que não sabia, assim, como que era isso, né? Era tudo diferente. Então, acho que a gente tem que ensinar, tem que informar. Acho que Qual cor você acha melhor para baixa visão? Fundo preto ajuda? Pra minha, eu prefiro fundo preto com a letra branca. Até o vídeo que eu vou postar semana que vem isso. É sempre mostrando essas questões. No blog do Projeto Autonomia, a gente fez isso. O fundo é preto e a letra é branca. E me ajuda muito. E também o site, principalmente porque hoje é tudo internet, né? Então, acho que os sites, assim, para mim, ajuda bastante na leitura, porque eu consigo dar um zoom também na tela ali, e aí fica bom de ler. Entendi. Fala um pouquinho mais sobre o projeto Autonomia. O Ricardo, ele é cadeirante, né? Isso, eu bati o dedo aqui. Isso mesmo. O Ricardo, eu conheci ele através das redes sociais também. Foi uma das oportunidades assim que eu tive quando eu criei meu Instagram. Eu queria conhecer muitas pessoas que tinham deficiência e também informar outras que não tinham sobre a baixa visão. E aí eu comecei assim, quando em novembro, mais ou menos, eu conheci o Ricardo através da empresa que ele tem, que é o Turismo Adaptado. E aí a gente começou a conversar. Em março agora, lá em São Paulo, a gente efetivou essa parceria do Projeto Autonomia. Na época também, em março, não tinha nem nome.
a gente queria pensar em umas questões, ele ampliando, ele sempre trabalhou com turismo, mas ele queria ampliar também, e eu também, porque eu queria falar sobre outras deficiências, porque eu acho importante, acessibilidade, inclusão, e aí foi onde a gente começou a conversar e surgiu o projeto. O projeto Autonomia é justamente isso, a gente quer levar aí para grandes lugares, para os lugares em geral, para as pessoas, através de palestras, consultorias, né, workshops, curso, inclusive o Ricardo está para lançar o curso dele, que é acessibilidade básica, mas de básico não tem nada, tem muita informação no curso, e a gente queria isso mesmo, pensar mais, pensar fora da lei, porque a lei brasileira, principalmente brasileira, a gente está falando aqui, é perfeita, tem muita coisa, é uma das mais completas que tem, mas na verdade não acontece tudo que está lá, né? Então funciona, a né? gente queria, não funciona. E a gente está pensando literalmente nessa funcionalidade, né? O que funciona. E outra, a gente precisa entender que um arquiteto, por exemplo, ele pensa em alguns lugares, mas ele não tem a experiência de uma pessoa com deficiência. Então, um dos problemas que todo mundo cita são os banheiros, e realmente eu acho que é isso. A gente precisa pensar no grande, numa coisa maior mesmo, numa coisa que vai atender o máximo de pessoas possível. A gente sabe que é difícil, que é quase impossível atender todo mundo, mas existe possibilidade de melhorar muita coisa. Então, acho que é nesse sentido que a gente quis criar o projeto Autonomia. Está dando super certo, um projeto muito bacana, porque isso leva a gente a pesquisar, leva a gente a um conhecimento, esse diálogo com outras pessoas também é importante demais. Milena, já deu o nosso tempo, na verdade faltam 5 minutos, mas eu vou encerrar porque senão eu não consigo salvar no IGTV. Mas queria te agradecer muito e espero que você volte aqui mais vezes. Acho que a gente tem bastante coisa para falar ainda. E falar para as pessoas, né, te seguirem, que você, assim como eu, mostra o seu dia a dia, enfim, as suas dificuldades, enfim, Sim, tudo não, que a com gente passa, né? certeza. É isso, eu agradeço a oportunidade, convido vocês a irem lá, seguir minha página Me Inspira, o Projeto Autonomia também, e a gente vai dialogando, trocando essas ideias que é super importante para todo mundo. Então tá bom, obrigada, viu? Eu que agradeço, Juliana. Até mais. Tchau. Tchau.